Fala, futuros residentes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo aqui, né, sobre a residência do TJDFT. Conforme eu já havia falado para vocês, né, que estava na iminência de sair. Então saiu, nós vamos fazer a análise desse edital hoje. Pessoal, peço para você que ainda não é inscrito no canal, que deixe sua inscrição aí, comente, compartilhe, né, ajude esse canal a crescer. E vamos fazer a análise do edital, beleza? Então estou aqui com o edital aberto, né? E aí eu já grifei algumas partes aqui para tratar com vocês, né? Vou fazer uma abordagem aqui mais objetiva. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre algum ponto específico, né, pode mandar nos comentários aí que a gente vai falando aí sobre essa residência ao longo da semana. Então, a primeira coisa que já me chamou a atenção aqui sobre a residência do TJDFT é exatamente sobre a banca, né? Aqui não teremos uma banca de concurso específico, né? Será uma banca que ela é responsável por organizar estágios, né? Então, é super estágios. Então, já muda um pouquinho aí daquela característica, né, que a gente vem tendo aí nas residências jurídicas. Então, temos aqui, né, como que será o passo a passo, né, desse processo seletivo aí de residência. E como que funciona? Beleza, então nós vamos ter aí a oferta de 68 vagas, mais cadastro de reservas, né, conforme o edital aqui do TJDFT. E como que será realizado esse processo seletivo? O processo seletivo ele será realizado de forma online, né, bem diferente, né? Para quem já é acostumado a fazer estágio, né, já fez estágio aí, a maioria dos estágios hoje são feitos dessa forma, né? Você faz uma prova online e é assim que funciona o TJDFT também, né, na parte de residência. Que aí só afirma, né, aquilo que eu sempre venho falando, né, a residência é muito semelhante a um estágio, né? Apesar deles, a maioria dos tribunais terem feito sempre seguindo ali um padrão de concurso público, né, elas se assemelham muito a um estágio, né? Porque a finalidade da residência não é ter um profissional, mas sim capacitar os estudantes de direito, né? Tanto aquele pessoal que terminou nos 5 anos aí, né? Como quem esteja cursando a pós-graduação. Então, a prova será, tanto prova objetiva como a prova discursiva serão online, né? Serão realizadas de forma online. E aí eu vou destacar alguns pontos aqui com vocês. O item 1.5 aqui do edital, né? Que fala a respeito da convocação. A convocação dos residentes jurídicos estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira, cabendo à Secretaria de Gestão de Pessoas do TJDFT acompanhar e monitorar a qualidade das vagas a serem providas. Né? Então, o que acontece? O fato, às vezes, de você fazer a prova lá, você vai ver que lá no edital, né, eles vão falar mais para frente, né, que não gera ali, né, um dever do TJDFT convocar, né? O que acontece? Eles vão convocar de acordo com a disponibilidade orçamentária e de acordo com a necessidade do tribunal. Então, isso eles já deixaram bem claro aqui, né? E aí, o que acontece? A gente vai ter aqui algumas reservas de vagas, né? Então, do total de vagas aqui, a gente vai ter, ó, 10% de vagas para pessoas com deficiências e mais 3% aqui de vagas para as pessoas que se declararem indígenas e 30% para as pessoas que se declararem negras, pretas ou pardas, aqui conforme o edital. Aqui destaquei para vocês aqui sobre o prazo de validade, né, do processo seletivo, né? Aqui ele trouxe que o prazo de validade do processo seletivo será de 1 ano. Ou seja, então, a partir do momento que ocorrer ali a homologação do resultado definitivo, conforme o edital, o tribunal contará 1 ano, né, a partir da homologação desse edital aqui. Então, contará 1 ano e esse processo seletivo, né, nesse período de 1 ano, eu acredito que irá chamar, né, todos aprovados aí, né, dentro das vagas, né, dentro desse período. Então, para quem ficar no cadastro reserva também, né, tem essa possibilidade. E aí, aqui embaixo, ele vai falar, né, especificamente, né, sobre a residência, né? Para quem já acompanha o canal aí um tempo, já está cansado de saber como que funciona a residência. Claro que tem alguns tribunais que vão variar, né? Por exemplo, TJ lá do Pará, a residência deles é 2 anos, né? Não é igual a nossa aqui do TJGO, que são 36 meses. Então, isso varia de tribunal para tribunal, mas a grande maioria, assim, do que eu tenho acompanhado das residências, né, tem sempre ficado dentro desse período aí, 2 e 3 anos. Então, tem seguido essa regra. Então, conforme aqui o edital, né, o residente contratado participará do programa de residência jurídica, cuja duração mínima será de 12 meses, prorrogáveis até o máximo de 36 meses. E aí não gera vínculo, né, não gerando vínculo empregatício de qualquer natureza com o TJDFT ou com a unidade judiciária para a qual for designado. Então, eles deixam isso bem claro aqui também. Fala sobre a questão do residente, né, que o residente exercerá suas atividades sob a supervisão do magistrado, né. Então, lembrando, né, que igual eu falei para vocês, a finalidade da residência é ensinar, né. Então, por isso que a gente vai ter uma supervisão. Jornada de trabalho, muito semelhante também ao que nós temos aqui no TJGO, que é uma jornada de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia, né? Não trabalha nem sábado nem domingo. É bem tranquilo também. Outro detalhe importante sobre a jornada, isso aqui eu achei muito interessante, porque muitas pessoas, né, sempre acabaram me mandando aí mensagens acerca da residência do TJGO, sobre a questão da modalidade, né? Se seria presencial, se seria home office. Então, que eles deixaram isso aqui muito claro. Olha só. A jornada será exercida na modalidade presencial, podendo, a critério do magistrado orientador, ser realizado na modalidade teletrabalho, parcial ou integral. Então, já deixou claro o que vai ficar a critério do magistrado orientador. E aí, no 2.4.2, a modalidade de trabalho não poderá ser escolhida no momento da convocação para assinatura do termo de compromisso de residência.
sendo essa decisão exclusivamente do magistrado orientador correspondente, que levará em consideração as necessidades da unidade. Ou seja, tem esse negócio, passei, minha nota foi a melhor, quero trabalhar no home office, ou passei e quero trabalhar em tal lugar. Não tem essa possibilidade, né? O edital aqui já deixa isso muito bem claro, né, pra gente. Então, assim, se você for fazer com o intuito de ter a possibilidade ali do home office, né, às vezes você não tem a possibilidade de mudar, por exemplo, lá para Brasília, né, para aquela região, então, assim, vale já a pena colocar isso na balança, né? Porque às vezes você vai fazer o processo seletivo e aí não tem a possibilidade de você ficar no home office, não compensa, né? Então, você vai ter um desgaste aqui desnecessário. E aí o 2.4.3 ele fala: a indicação de atividade em teletrabalho não impede o residente contratado de eventual participação de forma presencial em atividades de capacitação. Isso aqui é muito tranquilo também, pessoal. Aqui no TJGO a gente não tivemos assim muitas questões relacionadas a participar de atividades extras, né? Mas a gente já participou. Então, assim, a questão da atividade extra ali, ela não vai interferir, né, na sua modalidade de trabalho. Se você tiver em teletrabalho, você precisa participar, né? Porque a finalidade da residência, igual eu já venho falando, né? A finalidade de aprendizado. Então, isso aqui é para agregar no seu conhecimento. E é muito bom, né, você participar dessas ofertas que o tribunal traz para a gente de conhecimento. 2.5. A residência jurídica será realizada em unidade da circunscrição judiciária de Brasília ou em qualquer das circunscrições integrantes da estrutura organizacional do TJDFT. Ou seja, aqui está falando dos lugares, né, que você poderá ser lotado. Águas Claras, Brasília, Braslândia. Então, aqui são os lugares em que você poderá ser lotado. Então, aqui já está deixando bem especificado também. Às vezes você é dessa região aqui, então vale a pena você fazer o processo seletivo, né? Porque você pode ser lotado em qualquer um desses lugares aqui. Aí aqui no 2.6 nós vamos ter a parte interessante, né, que é a parte que fala sobre a questão da bolsa, né? A bolsa no TJDFT é uma bolsa no valor de R$ 3.100 por mês, né? E mais vale transporte aqui de R$ 286, né? Lembrando que a falta aqui, ó, não justificada, o TJ deixa isso bem claro aqui no edital, né? Faltas não justificadas serão descontadas. E vocês terão também aqui, né, que serão residentes no TJDFT, seguro contra acidentes pessoais. Um dos benefícios aqui também da residência do TJDFT. Outra coisa é o recesso remunerado, isso aí é padrão de todas as residências, que é 30 dias. E aí ele vai falar, né, sobre a questão dos valores da bolsa aqui, que poderão ser alterados, né, pelo presidente, pode ser para mais, pode ser para menos, né, que ele não especifica. E aí aqui ele faz um adendo, né, no 2.7 sobre a questão do seguro. Seguro contra acidentes pessoais compreende o caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho, despesas médicas hospitalares, que porventura venham a ocorrer durante a execução do contrato de residência jurídica. Então isso aqui é uma garantia, né, para os residentes, que achei muito bom também. E aí o 2.8, outro ponto importante aqui, ó, que ele fala: será descontado da remuneração o valor do auxílio transporte referente aos períodos de recesso, licença para tratamento de saúde, falta justificada ou não, e dias de atividades na modalidade de teletrabalho. Isso que acontece já, né, no TJGO, né, isso que é padrão também, né, igual para mim que trabalho no regime híbrido, eu não recebo o vale transporte integral, né, eu recebo o vale transporte correspondente aos dias que eu vou no TJ, né, então os dias que eu participo, que eu exerço a residência de casa, né, então não recebo o vale transporte por aqueles dias. Então isso aqui é muito comum também, né? E sem segredos, né? Pessoal, eu quero pedir para você aí, ó, que está chegando no canal agora, não esqueça de se inscrever, né? Deixe seu like aí, comente, né? Dê sugestão para mais vídeos. Vamos analisar mais aqui esse edital, né? Agora chegamos aqui na parte das vagas. Na parte das vagas, igual eu já falei para vocês anteriormente, são 68 vagas mais cadastro de reserva. Então aqui são 39 vagas mais cadastro de reservas para ampla concorrência. Para pessoas negras, a gente vai ter aqui 20 vagas mais cadastro de reserva. Pessoas com deficiência, 7 vagas mais cadastro de reservas. E pessoas indígenas, teremos aí 2 vagas mais cadastro de reserva. Somando, a gente vai ter um total aí de vagas ofertadas de 68 vagas, né? Ou seja, o total aí de 68 vagas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as vagas reservadas, que são as vagas reservadas para as pessoas com deficiência, que serão 10%, que já deixou especificado. Depois vocês podem analisar esses pontos aqui de uma forma mais tranquila. Vou passar aqui depois, se vocês quiserem alguma observação, né, sobre essas partes aqui de vagas reservadas, né, pode me mandar também que a gente fala. Alguns colegas mandaram para mim da residência do TJ Goiás, né, perguntando, né, como que seria a frição das notas, né, pode mandar que a gente vai conversando, eu vou esclarecendo para vocês. Tudo que tiver ao meu alcance a gente vai esclarecendo. Ele vai falar das vagas reservadas para as pessoas que se declarem negras e tal, sobre as inscrições. Aqui tem alguns pontos aqui que eu achei interessante, muda muito, né, do TJGO, sobre o período de inscrição. O período de inscrição começa no dia 27 de maio, ou seja, na terça-feira agora, né, estou gravando esse vídeo no domingo, e se encerra às 23h59 do dia 9 de junho, ou seja, mais ou menos aí uma semana, né, para inscrição, né, período de inscrição.
E aí, o que eu achei bem diferente aqui, né, dessa residência para nossa do TJGO. E aí, isso aqui é importante você ficar atento, porque às vezes não vale a pena você fazer essa residência. Você tem que colocar muito na ponta da caneta isso aqui, ó. Por exemplo, aqui que ele vai falar, ó, no ato da inscrição, no item 5.4, no ato da inscrição, o candidato deverá anexar o certificado de conclusão do curso ou diploma com a data de conclusão há no máximo 5 anos, ou ainda a declaração de matrícula em especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Para quem que eu falo assim que tem que ver se realmente vale a pena, né? Tem que colocar na balança. Para quem já concluiu o curso de Direito há mais de 5 anos. Por quê? Aqui no TJGO, né, os colegas que estavam tirando dúvidas comigo, né, tinha muitas pessoas que tinham terminado o curso de Direito há mais de 5 anos. E aí me perguntaram, né, e aí, eu posso fazer a pós-graduação? Devo começar agora? Vou fazer a prova ainda? Devo começar agora? E o que eu fui orientando o pessoal a fazer? Deixe para você fazer a pós-graduação no momento em que você tiver a certeza que você vai ser convocado para residência. Que momento que é esse? Depois que você teve a correção da sua prova objetiva, correção da prova discursiva, e o resultado da discursiva final saiu. Por quê? Aí você sabe a sua colocação, você sabe que você tem a possibilidade de ser chamado. Porque às vezes você concluiu o curso de Direito há mais de 5 anos, e aí você vai ingressar numa pós-graduação só para fazer a inscrição nessa prova. Aí você vai lá e não fez uma boa preparação, e aí vai e reprova. Olha tanto que é chato. Aí você começou a pós-graduação, e aí fica perdido, né? Se a sua intenção era fazer a pós-graduação somente para essa finalidade. Agora, se você já estava com o projeto de começar uma pós-graduação, né, futuramente, e tem a oportunidade de fazer essa prova aqui, recomendo fazer. Faça a prova, vale a pena. Entendeu? E a pós-graduação, na verdade, ela agrega, né, no nosso currículo, né? Fala assim, porque às vezes você não quer ter um gasto nesse momento, né? E você começa uma pós-graduação sem uma certeza, né? É muito complicado, né? Então, aqui eles já deixam bem claro, né? No momento da inscrição, você tem que juntar lá seu comprovante, né? Que você concluiu o curso de Direito há no máximo 5 anos, ou que você está cursando ali, né? Ou ainda a declaração de matrícula em especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, você precisa de estar matriculado, né? Então, tem que ter ali aquele comprovantezinho da matrícula, que é importante. Então, fiquem atentos a isso, né? Aí ele fala sobre o fim aqui, né, do prazo da inscrição. Ó. Fim do prazo de inscrição no processo seletivo não será aceita em hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados contidos na inscrição. Isso aqui é tranquilo, né, não pode alterar os dados depois que você fez a inscrição. E aí aqui embaixo nós temos o tópico 6, né, do edital, que fala a respeito das provas, né, da prova que objetiva especificamente, né. A prova objetiva será composta por 60 questões, múltipla escolha, com 5 alternativas: A, do item A até o E, né? Então são 5 alternativas. Padrãozinho. Gostei demais desse edital, porque ele abrange basicamente o que o TJGO abrange, né? Que são as matérias básicas ali do curso de Direito, né? Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Civil, Direito Processual Penal. Então são as matérias básicas aí do direito, né? Então todo mundo que fez direito aí provavelmente teve essas matérias, né? Não tem como você passar por um curso de direito sem ter passado por essas disciplinas. Elas são disciplinas obrigatórias do curso de direito. Então, assim, são matérias que estão, assim, eu já vi o conteúdo programático também está semelhante ao que nós tivemos aqui nos últimos concursos, né, de residência, né, do TJ, eu digo ali mais relacionado aos processos seletivos realizados pelo Instituto Verbena, né, então ele veio bem enxuto, né, então, assim, para quem já tem uma base aí, eu acredito que tem uma probabilidade muito grande aí de conseguir passar nesse processo seletivo aqui sem muitas dificuldades, né, porque isso aqui é a nossa base, né, jurídica. Vamos passar aqui para frente. Conteúdo programático contempla legislação e súmulas, né, vinculantes, e a doutrina, né? Então vai estar abordado, o conteúdo vai ser cobrado dentro dessa ideia aqui, né? Súmulas, doutrinas, né, que são correspondentes a essas matérias aqui. O item 6.1.7, né, vai falar: a prova objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio eletrônico digital, né? E o 6.1.8, o espelho da prova, ou espelho da folha de resposta do candidato será divulgado na plataforma plataforma da prova eletrônica do superestágio no mesmo dia da realização da prova. Ou seja, no mesmo dia você já vai ter ali o espelho, né, da folha de resposta do candidato. Então isso aqui é interessante, né, pela questão da celeridade, né? Então ele já acaba com a questão da ansiedade, né? Você saber como que foi ali, né? Outro detalhe importante a respeito da aplicação das provas. A aplicação das provas se darão no dia 15 de junho de 2025, exclusivamente, no horário compreendido entre 9 e 18 horas. Pessoal, achei um negócio bem estranho aqui, né, nesse processo seletivo. Por quê? Vocês vão perceber que as inscrições começam agora dia 27, terça-feira, mas a prova já é 15 de junho, muito em cima. Então, assim, às vezes para você que está começando a se preparar para concurso ou para residência, o tempo é muito apertado, né? Apesar do edital, assim, ele tá bem curtinho, né? O tempo ele é bem curto, né? O período para você se preparar é muito curto. Então, assim, você precisa se preparar com estratégia, né? Escolher métodos, assim, que vão te auxiliar, né? A ser bem assertivo, né? No momento da resolução aqui da prova. E aí, o que eu indico, né? Aqui nós não temos muito
questões, né, de residência dessas bancas aqui sobre estágio, né? Então, vocês vão precisar de treinar com questões de outras bancas, né, que preparem tanto processo seletivo de residência como concurso para analista e técnico judiciário, né? Então, nesse viés aí, praticar questões sempre com esse foco. E aí fala sobre a duração da prova, né, que será de 4 horas e 30 minutos, né, tanto para a prova objetiva e discursiva, né, então você tem esse período todo aí para fazer a prova. E aí ele fala, ó, para usufruir do tempo total disponível, o candidato deverá iniciar a prova até 1h30, necessariamente, uma vez que o horário limite para o término será às 18 horas. Ou seja, você pode começar a fazer a prova aqui 9 horas da manhã, mas vamos supor que você deixe para começar na parte da tarde. Se for na parte da tarde, você tem até 1h30 para você começar a fazer, né? Porque não vai dar tempo de você concluir a prova com menos que isso, né? Começando aqui a partir desse momento. Então é importante ficar ligado aqui, né, nessa questão dos horários também. Aí aqui ele vai falar, né, sobre como que você vai fazer para realizar a prova lá na página, né, do super estágio, né? Então isso aqui é importante para você ler depois com calma, não vou abordar essa parte aqui também, porque isso aqui é instrução para o momento da prova, né? Então isso aqui, normalmente quando a gente faz a prova presencial, a gente tem todas aquelas instruções que são passadas para a gente pelos fiscais, né, da banca, né? Então isso aqui seria mais ou menos a mesma coisa, só que você vai ter que consultar aqui para fazer o seu login para você poder realizar a prova. Vou passar aqui, né? Depois vocês leiam essa parte aqui para tirar as dúvidas. Questão discursiva. Já falei, né? Mesma coisa no dia 15 de junho, período de 9 e 18, mesma coisinha lá da objetiva, vai ser realizado no mesmo dia, né? A prova. Então, ou seja, no mesmo dia você tem que fazer a prova objetiva e discursiva. E aí, como que será, né? Aqui já esclarecendo, né? Porque algumas pessoas me perguntaram sobre a residência. Ah, tem que fazer estrutura de redação? Pessoal, sempre quando a gente analisa um edital, e nele fala assim, ó, cairá uma questão discursiva, mas ele não menciona texto dissertativo e argumentativo, você pode entender que você não precisa seguir aquele padrão de redação. Se fosse no padrão de redação, a banca colocaria na estrutura dissertativo e argumentativo, né? Porque aí pede, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. É aquele padrão do texto dissertativo e argumentativo. Então aqui a banca vai falar, ó, a prova discursiva será composta de 2 questões discursivas, versando sobre o conteúdo programático indicado no anexo 2 desse edital, que deverão ser respondidas em até 20 linhas cada uma e valerão 20 pontos. Ou seja, são 2 questões, cada uma delas valerão 20 pontos. Somando ali as duas, vão valer um total de 40 pontos, né? E aí, para ser aprovado na discursiva, que tanto você precisa tirar? No mínimo 20 pontos. Ou seja, metade, né? 50%. Aí aqui embaixo nós vamos ter os critérios, né, de avaliação. Então, conhecimento técnico do conteúdo, clareza na exposição, consistência dos argumentos, coerência e coesão textual e o uso adequado da língua portuguesa. Veja o que mais pontua aqui nessa questão da discursiva, o conhecimento técnico do conteúdo. Se você já me acompanha aí no canal já tem um tempinho, né? Então você já viu o que eu indico, né? Sempre você fazendo a questão de se preparar para a questão discursiva. Entra no chat GPT, pede para ele indicar para vocês temas coringas para redação, porque ele vai trazer vários artigos, né, para você fundamentar a sua redação. Depois vai fazer um vídeo específico, né, para a prova do TJFT também, discursiva, para que vocês possam ter mais assertividade. Então, tá vendo? A maior pontuação seria isso, né, conhecimento técnico do conteúdo. Tem 10 pontos. Passando aqui adiante, vamos ter a parte dos recursos, né? Tanto sobre os gabaritos, né? Toda a parte de recursos vai estar especificado nessa parte aqui, né? É importante vocês ficarem ligados às datas, né? Certinho, né? Resultados, né? Como que será a questão de desempate, tá tudo explicado também nessa parte aqui. E convocação. Então, eu estou abordando somente aquilo que eu achei aqui diferente, né? Dos demais editais, né? De residência, aquilo que é importante para você fazer sua inscrição, né? Os candidatos aprovados para as vagas de residência e para a formação de cadastro de reserva poderão ser convocados para assinatura do termo de compromisso de residência, nos limites das vagas existentes e daquelas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do processo seletivo. Então, sem novidade também essa parte, né? 9.2. A classificação não gera direito à contratação do candidato, podendo essa ser realizada ou não segundo a necessidade, oportunidade e conveniência administrativa. Isso aqui é simples também, né? É igual eu já tinha falado lá em cima, né? O fato de você ter sido aprovado não quer dizer que você vai ser nomeado lá para residência, né? Que você vai ser contratado para residência. Então vai ficar tudo a depender da questão orçamentária do tribunal, questão da necessidade ali, né? Então vai tudo depender disso. 9.3 fala, ó, a convocação não gera direito do candidato a escolher a localização para a realização da residência jurídica dentro das unidades. Isso aqui eu achei muito interessante, porque no TJGO eles não deixam isso aqui muito especificado, né? Então, assim, qual que é a dúvida da galera? Muitas pessoas fazem a prova, aí me mandaram mensagem, né? Alguns colegas mandaram, né? Ah, minha nota foi tal. Será que eu consigo ser lotado em tal lugar?
E o TJ nosso aqui não fala, né, sobre essa possibilidade, né? Mas o que eu sempre venho falando pro pessoal, gente, a residência é muito semelhante ao que acontece no estágio. Por quê? O estágio, quando você faz a prova, ele vai te chamar para você trabalhar numa determinada unidade de acordo com a necessidade do serviço. Então, assim, não é semelhante ao concurso, né? Nos concursos é comum, você faz a prova, quem tem a melhor nota tem a possibilidade de escolher a lotação. Na residência não tem essa possibilidade, né? Aqui no TJ também é da mesma forma. Você vai ser convocado para trabalhar de acordo com a necessidade do tribunal, tanto no TJDFT como aqui no TJGO também. Apesar de eles não deixarem isso claro lá no edital, mas funciona dessa forma. Então, já esclarecendo, né, as dúvidas aí dos colegas. Então, quando você for convocado, já saiba disso, né? O fato de você ser convocado não quer dizer que você pode escolher o lugar onde você vai ser residente. E aí, tudo isso aqui já contribui para você se organizar da melhor forma possível. Porque às vezes você é de outro estado ou de uma outra cidade, né? Ele não tem como ir para a cidade onde você for lotado, então já fica complicado, né? Então, é uma questão da logística, né? Mas se você tem possibilidade de mudar de ir para um lugar para o outro, é tranquilo. 9.4, ele vai falar aqui sobre a convocação, né? Como que funciona. Da mesma forma que acontece no TJ, ó, a convocação dos candidatos aprovados obedecerá à ordem de classificação e será realizada pelo superestágio, por meio do telefone ou do e-mail informado no ato da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato manter atualizados seus dados cadastrais na superestágio. Então, eles se comunicam via telefone ou e-mail. O TJGO faz da mesma forma. No nosso caso aqui, eles mandaram um e-mail, né? 9.5, o candidato deverá manifestar-se em até 24 horas após o recebimento do e-mail de convocação. Se necessário, a superestágio realizará no máximo 2 tentativas de contato por telefone em horários distintos, de forma complementar. De forma complementar, poderá ser utilizado o aplicativo de mensagens instantâneas. Aqui eu acredito que seja o WhatsApp, né? Mensagens instantâneas. Então, aqui é importante, né, a partir do momento que você passa nesse processo seletivo, ficar atento aí ao e-mail, né? A primeira forma de contato deles é via e-mail. E aí, se não der certo, eles vão tentar ligar ou WhatsApp. Então, fiquem ligados, né, nessa parte aqui também. Aqui eles vão falar para vocês sobre a celebração do termo de compromisso, né? Que eles já deixam, né, especificado, né, como que funciona. E aí aqui embaixo já tem toda a documentação, né, que você precisará de juntar, né? Então isso aqui é importante também. Depois vocês podem estar lendo aqui, né, com calma, né? E aí qualquer dúvida que tiver, me manda no Instagram, né, que a gente conversa também sobre isso aqui. E desde que não muda, né, muito em relação ao TJO, né? Eu dei uma olhada aqui por cima, tá muito padrão, né? Então padrão da residência. E aí ele fala, né, que aqui traz uma coisa que é diferente, né? Eu não vi nos outros tribunais de justiça, né, essa cobrança aqui, mas aqui eles falam sobre a questão do programa de formação teórica. Aí ele fala, o residente deverá realizar a matrícula em curso de formação teórica com o objetivo de capacitá-lo para o desempenho das atividades no âmbito do TJDFT. Não sei como que funciona esse curso aqui, né? Já vi alguns colegas de outros tribunais que conversaram comigo, disse que em alguns tribunais isso aqui é cobrado, em alguns tribunais isso aqui não tem custo, é tudo por conta do tribunal. Então, cada tribunal tem uma forma de organizar essa questão da formação aqui teórica. Não sei como que é no TJDFT. Se você já é residente aí, né, no TJDFT, puder nos falar aqui nos comentários, deixe aí nos comentários. E aí aqui, ele vai falar sobre essa parte de formação teórica, né? O curso será executado e supervisionado pela Escola de Administração Judiciária do TJDFT. A participação do curso de formação teórica será obrigatória, ou seja, não tem a opção de escolher ou não participar. E aqui eu acredito que seja algo muito bom, né? Porque se destina a aprendizado. O item 11.4 vai falar, ó, além do curso de formação teórica, os residentes deverão participar obrigatoriamente dos eventos e atividades formativas promovidos pela Escola de Administração Judiciária ou por outras instituições parceiras indicadas pelo TJGO, ou pelo TJDFT, né? Por que eu falei TJGO aqui? Que eu estava lembrando que no TJ a gente já teve aqui, né, um evento, né, onde a gente foi convidado para participar, né? E aí os residentes são convidados a participar e a gente tem que participar, né? Porque isso tudo aqui está agregando, inclusive a residência, como eu já venho falando para vocês, ela se destina a aprendizado e a gente é avaliado, né, durante o período da residência. Então tudo isso vai contar lá para sua avaliação no final, né? Para você receber o seu certificado comprovando ali sua prática jurídica. Então é importante você participar. E aqui ele já coloca, né, que é obrigatório, né, essas participações. Ele coloca aqui que é obrigatoriamente, né, dos eventos e atividades formativas. E aí, disposições finais, né? E aí, aqui embaixo, a gente vai ter o cronograma de como que vai funcionar esse processo seletivo. Igual eu falei para vocês, achei muito estranho aqui esse período, né? Porque olha só, o período de inscrições começa dia 27/5. As provas, 15/6. Então, muito rápido, né? Então, você não pode perder tempo. Tem que correr e já começar a estudar aí o quanto antes. Vou adiantar aqui, conteúdo programático, né? O conteúdo programático, bem curtinho, bem enxuto, né? Bem tranquilo. Todo mundo que passou pelo curso de Direito, eu acredito que já estudou, por exemplo, essas partes aqui de Direito Administrativo. Não tem como você ter feito um curso de Direito e não ter estudado isso aqui, ó. Então, o edital, ele veio muito tranquilo mesmo, né? Então, assim, dá para você ir bem nessa prova aqui, né? Mesmo o tempo, assim, de preparação sendo curto, você fazer um estudo bem direcionado, né? Focar ali em resoluções de questão, e ir direto para o que é importante, né?
ter um estudo mais ativo, né, você consegue ter um bom aproveitamento nessa prova. Eu não vi uma prova assim absurda, não. Tá bem tranquilo, né? O conteúdo programático de modo geral. Inclusive, até alguns colegas, né? Antes mesmo de eu gravar esse vídeo, pessoal, alguns colegas já tinham mandado mensagem perguntando: "Não, saiu o edital do TJDFT, você vai falar sobre?" Então, por isso que eu tô gravando aqui para vocês, né? Porque eu já tinha começado a falar, né? Antes mesmo de sair o edital, e alguns colegas estavam me cobrando, né? Falar sobre esse edital. Então, por isso que eu tô trazendo para vocês. Em relação a esse edital aqui, né? Aqueles colegas que tiverem interesse, né? Eu tenho os flashcards também, né? Da nossa residência aqui do TJGO. Posso disponibilizá-los aqui para vocês também, né? É, basta que vocês me chamem no Instagram, né? Que tiverem interesse, que a gente organiza. Vou ver o que está diferente aqui, né? Vou fazer a correção aqui, as adequações necessárias, né? Mas aqui, pelo que eu vi aqui de um modo geral do tribunal, né? Tá muito parecido às provas realizadas pelo Instituto Verbena aqui, né? Em Goiás. Então tá tudo que tem aqui, eu tenho dentro dos meus flashcards de residência aqui do TJGO. Então, eu posso disponibilizar para vocês aí, né? Assim como foi nas provas do TJGO aqui também, né? Eu disponibilizei por um preço super acessível pro pessoal. Então, basta que você me chame. Posso deixar o link também aqui, né, no vídeo para vocês. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né, sobre o TJDFT. Né? Comece a estudar aí, né? Não perca tempo, né? Porque nós temos pouco tempo até o dia dessa prova. Então, assim, quanto mais rápido você começar a se preparar, mais chance você tem de ser aprovado, né? E qualquer dúvida, né? Como eu sempre falo, né? Pode me chamar no Instagram lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu vou respondendo todo mundo aí na medida do possível. Até mesmo aqui nos comentários do vídeo. Se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Agradeço você que ficou até o final do vídeo. Um forte abraço e sucesso aí nos estudos.